Irmãos, boa noite, graça e paz. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes, né? A data é especial e o momento também muito especial. Tantas pessoas reconhecendo publicamente que pertencem à família de Deus. Isso é vitória para o nosso Senhor Jesus. É vitória dele sobre todos os inimigos da fé, sobre todos os inimigos da alma, do corpo e da alma. Convido os irmãos que abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos ler todo o capítulo. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Mateus capítulo 28. Então nós estamos neste domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, data especial no calendário. E eu escolhi esse texto para compartilhar com os irmãos, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, com o direcionamento do Espírito Santo, é o que nós pedimos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Deus, nosso Pai, nós lemos novamente a Tua palavra e rogamos, suplicamos, pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo. Nós somos limitados em vários aspectos da existência. Nosso intelecto, ó Deus, nossa inteligência tem limitações, ó Deus, mas o Senhor pode usar, o Senhor pode falar conosco. Fale conosco nesta noite pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Quebre as barreiras cognitivas, espirituais, sociais, de qualquer natureza, e nos ajude a compreender, ó Deus, essa mensagem tão importante que é a ressurreição de Jesus, de forma que isso mexa conosco, nos impacte de alguma forma especial, que renda glórias ao Senhor. Queremos sair desta noite motivados por esta verdade, que Cristo venceu a morte. É o que nós pedimos ao Senhor, é o que nós suplicamos ao Senhor, que o Teu Espírito seja o nosso mestre, em nome de Jesus. Amém. A morte da morte na morte de Cristo.
Essa frase, a morte da morte na morte de Cristo, foi dita pelo príncipe dos puritanos, John Owen. E foi, irmãos, exatamente isso que aconteceu. Então, quando Jesus morreu, na verdade, ele matou a morte. Ele matou o poder da morte, o poder, a legitimidade. Ele tirou a legitimidade, a legalidade da morte sobre os humanos. Ele matou a morte na sua morte. Por isso, no domingo de madrugada, ele, Jesus, não poderia continuar no mundo dos mortos, porque ele tinha destruído esse poder da morte. Por isso que o texto fala que no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro com a intenção boa. Elas queriam levar produtos químicos, perfumes, para envolver Jesus naquilo, embalsamar Jesus para o corpo dele continuar por mais algum tempo. Mas quando elas chegam ao sepulcro, Jesus já tinha ressuscitado, porque a morte não tinha mais legitimidade, poder algum sobre ele. Ele venceu a morte. Então, quando elas se aproximam, elas percebem que o Salmo 16:10, que é uma profecia, foi cumprido literalmente. O Salmo 16:10 diz assim: não deixarás a minha alma na morte, falando do Messias. Então, tinha essa profecia com relação ao Messias, o Filho de Deus, o ungido, o Cristo. A alma dele não ficaria na morte, nem o corpo dele veria a corrupção. E foi exatamente o que aquelas mulheres testemunharam. Quando elas chegam, Jesus já não estava lá. O anjo aparece para ela. Aqui em Mateus fala de um anjo, nos textos paralelos falam de 2 anjos, mas o foco de Mateus é nesse anjo. Então o anjo, ele desce do céu, o texto diz aí, o anjo desceu do céu, verso 2, houve um terremoto. Irmãos, esse anjo desceu do céu, não foi para abrir o sepulcro, para Jesus sair, como se Jesus precisasse de um anjo para tirar a pedra para ele sair. Quando o anjo desceu do céu, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já não estava mais no mundo dos mortos. A morte já não tinha nenhuma influência negativa sobre ele. Então, irmãos, o cristianismo, ele nasce desse fato. O cristianismo, ele é fundamentado, alicerçado num túmulo vazio. É um fato histórico. O mundo é cheio de relatividade, subjetividade, mas a Bíblia é absoluta. O cristianismo é fundamentado nessa verdade histórica, cronológica, real, concreta. Jesus não está no mundo dos mortos. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus, ele está no mundo dos vivos como vitorioso, como glorificado. Então, a ressurreição é esse momento, esse auge, esse ápice, né, esse apogeu da história redentiva, em que as promessas do Antigo Testamento, as promessas de Deus se cumprem, e um substituto morre no lugar de pessoas, e esse substituto, que é o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ressuscita também no lugar das pessoas por ele representadas e unidas a ele. Então vejam que a ressurreição é fundamental. A ressurreição é fundamental para o cristianismo. No findar do sábado, verso 1, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, no verso 6, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Então Jesus já tinha falado várias vezes: eu estou indo para Jerusalém, tenho que ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Então eles já estavam avisados, e o anjo relembra isso para aquelas mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito, ele ressuscitou. E no verso 20, quando elas se encontram, quando os discípulos se encontram com Jesus, Jesus fala, no verso 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E no verso 19, ide portanto e fazei discípulos. Irmãos, vejam que as declarações aqui dessa história, declarações do anjo, ele não está aqui, ressuscitou. As declarações de Jesus, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, e de fazer discípulos. Tudo isso aponta para a centralidade da ressurreição de Jesus. Paulo falou assim: se Jesus não ressuscitou de verdade, se Jesus não ressuscitou na história humana, física e realmente, de forma concreta,
a nossa fé não tem nenhum sentido. Nossa fé é vã. Então isso nos leva ao tema do que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que é a seguinte pergunta: por que, então, por que afinal a ressurreição é fundamental para a fé cristã? Por que a ressurreição pessoal, real, cronológica, histórica, um fato que nós podemos e devemos acreditar, por que isso é fundamental para nós? De que forma que isso nos afeta? Porque isso nós não podemos de maneira alguma relegar, de maneira alguma nós podemos duvidar da ressurreição real, concreta de Jesus. Por que é fundamental para o cristianismo? É a pedra fundamental, angular. Porque, irmãos, o que aconteceu, primeiro ponto, o que aconteceu com Jesus, vai acontecer com você. O que aconteceu com Jesus vai acontecer comigo. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos os discípulos de Jesus. Então Jesus, ele ressuscitou de verdade. Ele ressuscitou glorioso. Um dia você vai ressuscitar de forma gloriosa. Um dia eu vou ressuscitar de forma gloriosa. Por isso que essa história, esse fato, Jesus ressuscitou, ele foi amplamente testemunhado. Por que Deus mandou um anjo descer do céu para cá, abrir o túmulo para testemunhar as mulheres, para deixar bem claro, ó, Jesus ressuscitou? Por que Jesus aparece para as mulheres também com essa mesma finalidade, para testemunhar pessoalmente, visivelmente, que ele ressuscitou? O texto fala que os guardas que estavam lá, contratados para vigiar o túmulo que estava selado, eles também testemunharam. Talvez tenham sido as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, porque eles viram o anjo, e o texto fala que eles ficaram como mortos, desmaiados de medo, mas eles viram que o túmulo estava vazio, eles viram aquele anjo com aquele semblante, né, resplandecente, as suas roupas alvas, como o texto diz. Então, testemunhas, irmãos, testemunhas, as mulheres testemunharam, o anjo testemunhou, os guardas testemunharam. O texto aí fala, no verso 11, que os guardas foram lá nos principais sacerdotes que tinham contratado esses guardas e contaram a história. Ó, aquele homem, ele ressuscitou, nós vimos o anjo. Só que eles foram subornados, mas eles testemunharam. Os principais sacerdotes, que eram quem estava por trás dessa maldade que fizeram com Jesus, no aspecto humano do acontecimento, também ficaram sabendo de forma indireta, pelo relato dos guardas, ele ressuscitou. Então, por que Deus cuidou dessa forma, irmãos? Para nós não termos dúvida, o que aconteceu com Jesus, vai acontecer com a gente. O que aconteceu com ele na história, no exato momento da história, olhando o relógio, tal hora, no exato segundo, Jesus ressuscitou. Um dia vai ter um segundo, um milésimo de segundo, que nós também vamos ressuscitar. Então, foi testemunhado por isso, irmãos, foi testemunhado para a gente não ter dúvida sobre isso. Nós vamos ressurgir dos mortos de uma forma gloriosa. Os seus parentes que morreram em Cristo Jesus também vão ressuscitar de forma gloriosa, para a glória de Deus. Pense sobre isso. Deus tem guardado um momento no nosso tempo, na nossa dimensão existencial, para que a nossa alma retorne ao nosso corpo. Quando a gente morre, a alma vai para o céu. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ressurgir dos mortos, igual Jesus ressuscitou, de uma forma especial. Isso é maravilhoso. Isso foi amplamente testemunhado, para a gente não ter nenhuma dúvida com relação a isso. Veja que quando Tomé ficou com dúvida, eu só vou crer se eu puder ver. Jesus tem paciência com ele, porque não poderia ter um discípulo com dúvida com relação a esse ponto fundamental do cristianismo, que é a ressurreição física. Então Jesus permite: Tomé, coloque o dedo em mim, Tomé, coloque a mão em mim, para ele aprender, para ele superar essa dúvida. Nós hoje, nós não podemos ter dúvidas com relação a isso. Jesus ressuscitou. E aí nós podemos pensar, mas se é tão fundamental, se é tão importante, se é indispensável, não pode ter dúvida com relação a isso, por que tem pessoas dentro de igrejas evangélicas que no fundo não acreditam nisso? Irmãos, isso acontece em grande parte por influência do liberalismo teológico. Então o liberalismo teológico é um movimento teológico que influenciou bastante e continua infelizmente influenciando. O liberalismo teológico dizia o seguinte: isso aí é ilógico, Jesus não ressuscitou de verdade. Jesus, ele não faz sentido alguém morrer e ressuscitar.
Mas isso não importa. O que importa é que ele ressuscitou de uma forma espiritual. As pessoas, para os discípulos daquela época, é como se ele tivesse ressuscitado, porque no coração deles, ele estava vivo. Eles tiveram uma experiência, é um símbolo de esperança, uma linguagem mítica. Isso é o liberalismo teológico. Isso está errado. Jesus ressuscitou na história, de verdade. Coloca a mão em mim, Tomé. Coloca o dedo em mim, Tomé. Jesus aparece para as mulheres. O texto aí diz aí no verso 9, e Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. O corpo dele estava ali. Então, o liberalismo teológico é uma coisa que nós temos que lutar contra. Nós não podemos aceitar de forma alguma que isso é apenas subjetivo, isso é apenas mental, isso é apenas no sentido espiritual, emocional. Não. Ressuscitou de verdade, porque se ele não ressuscitou de verdade, aí também a gente não vai ressuscitar de verdade. Por isso que o que aconteceu com ele, vai acontecer com todos os discípulos dele, ressuscitar para a glória de Deus. Então, irmãos, se Jesus ressuscitou, vamos pensar sobre isso, se Jesus ressuscitou de verdade, a palavra dele é verdadeira, o juízo dele é certo, a salvação é segura, ele venceu a morte, ele está vivo. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Vai acontecer com os seus entes queridos, com os nossos antepassados que morreram no Senhor. Nós vamos reencontrar com eles, no corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é o que aquelas mulheres sentiram, você tem que sentir também. O que as mulheres sentiram, eu também tenho que sentir. São sentimentos que agradam a Deus. O que elas sentiram? Olha o verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Irmãos, o anjo fala para elas no verso 7, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E elas saem correndo, tomadas de medo e alegria. Mas aqui não é um medo ímpio, porque os guardas ficaram com medo, um medo ímpio, um medo que paralisa, um medo que imobiliza, um medo que não procede da fé, um medo que não leva à obediência. Eles ficaram com medo, foram lá, contaram para os principais sacerdotes, aceitaram suborno e mentiram. E a versão da mentira estava correndo lá em Israel quando o livro de Mateus foi escrito. Não é esse medo que agrada a Deus, é um medo relacionado ao temor, à reverência, ao temor santo. Então é aquele respeito com as coisas de Deus. Veja, o anjo se manifestou, o anjo trouxe um pouco da glória de Deus. Aquilo ali já foi suficiente para elas ficarem tomadas desse temor, e elas saem correndo com medo e grande alegria. Então, o que elas sentiram, você e eu, nós temos que sentir temor e alegria. Nós temos que buscar esse equilíbrio na vida. Nós temos que ter a reverência de estar na casa de Deus, mas também com aquela alegria confiante, porque nós somos filhos. Jesus é nosso irmão. Veja aí o verso 10. Então Jesus lhes disse, não temais. Então Jesus está chamando a atenção dela, não tenham medo dos guardas. Não alimente esse medo ímpio, esse medo que não procede da confiança, esse medo não. E de avisar a meus irmãos. Veja, Jesus falando, vai lá e avisa aos meus irmãos. Então nós temos que ter essa alegria, dessa reverência, junto com a alegria de tratar as coisas de Deus. Agora o medo que imobiliza, o ímpio não. Tem um exemplo na Bíblia que ilustra isso que eu estou falando. Quando, aquela história do Uzá, né? Quando Davi foi transportar a arca, da casa do Abinadab, da casa do Obed-edom, já estava na casa do Obed-edom, antes estava na casa do Abinadab. Uzá, que era filho de Abinadab, quando ele encosta na arca, Deus considera aquilo como uma irreverência, e ele morre imediatamente. Então o que faltou ali naquele caso, irmãos? Faltou essa reverência,
esse temor. Então, naquele caso, Deus considerou uma irreverência imperdoável. E ele morreu na hora. Então, esses sentimentos que essas mulheres tiveram, nós temos que nos inspirar nele. O equilíbrio entre a alegria e o temor santo, que agrada a Deus. Outro exemplo na Bíblia, Davi. Nessa mesma história, depois que Uzá morreu, Davi ficou com medo de Deus. Mas logo depois, quando a arca foi para a casa do Obed-Edom, e esse homem foi abençoado por Deus, porque estava zelando da arca, amava a arca, Davi se anima de novo. Ele raciocinou, se Deus está abençoando o Obed-Edom, que está zelando da arca, é porque Deus não está mais irado. Então aí ele volta a transportar a arca para Jerusalém, mas agora ele faz diferente. Agora Davi encontra esse equilíbrio que eu estou falando para vocês. O texto lá fala que ele ia com alegria, ele dançava, ele estava agitado, ele estava envolvido, feliz, porque a arca estava sendo transportada, mas ao mesmo tempo, a cada 6 passos que os sacerdotes davam carregando a arca, ele sacrificava animais cevados. Veja, essa é a mesma coisa, irmãos, alegria e temor. Nós precisamos buscar isso na nossa vida. Nós não podemos, nós temos que tomar cuidado com a familiaridade do sagrado. O que aconteceu com Uzá foi provavelmente isso, porque essa arca já estava na casa do pai dele por volta de 60 anos, e ele acostumou com a arca. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Jesus, nós não podemos nos acostumar dessa forma negativa com a presença de Cristo. Essas mulheres são um exemplo disso. Quando elas encontram Jesus, elas poderiam ter talvez uma intimidade irreverente com Ele, mas não, elas se mantêm no equilíbrio. Jesus fala, salve, e elas se aproximando, abraçaram-lhe os pés, reverência, temor, humildade, submissão a Cristo, e o adoraram, verso 9. Isaías também é um exemplo disso, quando Deus se revela a ele, ai de mim, veja o temor, a reverência, mas depois ele é enviado com alegria. Hoje em dia, irmãos, tem muita alegria gospel, né? Muita alegria gospel. Às vezes a gente olha igrejas por aí, as pessoas se comportam dentro da casa de Deus como se Deus não fosse Deus, um Deus muito permissivo, um Deus muito pequeno, um Deus que releva comportamentos absurdos dentro da igreja. As mulheres nos mostram o equilíbrio, alegria sim, empolgação. Nós não podemos ser tristes. Tem gente que dentro da igreja é triste, vai num jogo de futebol, aquela alegria, aquela empolgação, aquela energia, aquela vibração por causa de futebol. Nada contra o futebol, mas isso pode fazer a gente pensar, por que a gente na casa de Deus tem que ser tão limitado nas nossas emoções? Não tem vibração, não tem empolgação, e para as coisas do mundo tem essa empolgação toda. Mas nós não podemos esquecer que a casa de Deus não é um estádio de futebol, então a reverência também, então o temor com a alegria. Tem um texto do Antigo Testamento que é muito valorizado pelos judeus, porque eles entendem que é um resumo do Antigo Testamento, e ele ilustra isso que eu estou falando também, que é Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que Deus exige de ti. É como se fosse um resumo da lei. O que Deus exige de nós? Justiça, misericórdia e humildade. Então é a alegria de fazer a justiça, é a alegria de praticar a misericórdia, mas com a reverência da humildade. Jesus falou, quando vocês orarem, olha assim, Pai nosso que está nos céus, é a mesma ideia. Ele é o meu Pai, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho liberdade com Ele, eu tenho alegria com Ele, eu posso falar com Ele a qualquer momento, é o meu Pai, mas eu não posso esquecer, é um Pai que está no céu, eu estou na terra, é um Pai transcendente, é o Criador, eu sou uma criatura. Então nós temos que buscar esse equilíbrio na vida cristã, alegria com temor. E o terceiro ponto, o primeiro ponto, por que a ressurreição é fundamental, irmãos? Por que a ressurreição de Jesus é fundamental no cristianismo? Primeiro, porque o que aconteceu com Ele, vai acontecer com você. Ele ressuscitou de verdade, você vai ressuscitar de verdade. Segundo, o que as mulheres sentiram, você tem que sentir, eu tenho que sentir, alegria. Jesus venceu todos os inimigos, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. Tem gente que fala, o diabo que matou Jesus, na verdade o diabo queria tirar Jesus do caminho da cruz, porque talvez ele soubesse que aquilo ali seria a sua destruição, o seu fim. E terceiro, por que a ressurreição é fundamental, irmãos? Porque o que os discípulos fizeram, você tem que fazer. O que os discípulos fizeram, eu tenho que fazer. Nós temos que fazer. E o que os discípulos fizeram?
Veja que a ressurreição é um fato que exige duas coisas de nós: missão e submissão. Missão e submissão. Eles se adequaram a isso, nós precisamos também fazer igual. Veja que o anjo fala no verso 7: e depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou. Veja, o anjo dá uma missão para as mulheres. No verso 16: e seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Então o anjo fala, Jesus falou que é para os discípulos, Jesus falou que é para os discípulos saírem de Jerusalém, da região de Jerusalém, e ir para o norte do país, vai lá para a Galileia, para um determinado monte, lá Jesus vai aparecer para eles. E o anjo dá essa missão para essas mulheres, e elas saem correndo para cumprir a missão. No verso 18, Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então você veja que é uma missão de pregar, de levar, de anunciar, mas debaixo de da submissão do senhorio. Nós não podemos só sair correndo para anunciar. Tem que ser debaixo da autoridade de Jesus. Toda a autoridade, verso 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus exige de nós missão e submissão. Missão e submissão. Nós temos que cumprir aquilo que foi determinado para nós, mas sempre considerando, estamos fazendo, porque Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Nós estamos reunidos aqui cumprindo a missão, mas não podemos esquecer, tudo é debaixo do senhorio de Cristo. John Frame, um dos maiores teólogos da atualidade, vivo, ele aborda muito esse tema. O que é Senhor? Senhor é quem tem controle. Senhor é quem tem autoridade. E Senhor é quem está presente. Então, se alguém tem controle e autoridade, mas está ausente, não é Senhor. Se alguém está presente, mas não tem autoridade ou controle, também não é Senhor. Jesus é Senhor, porque Jesus ele tem controle, autoridade e presença. Não é à toa que aqui na grande comissão ele conclui dizendo, e eis que estou convosco todos os dias. Me foi dada autoridade no céu e na terra, autoridade, controle e presença. Jesus está presente com o seu povo. Então, irmãos, a ressurreição tem que trazer isso em nós, tem que trazer isso para nós. Nós temos que cumprir a nossa missão. Nós precisamos cumprir aquilo que foi mandado. Ide anunciar e fazei discípulos. Fazei discípulos. O anjo fala para as mulheres, ide depressa. Depressa. Nós não podemos fazer devagar. Tem gente que fala, não precisa ter pressa. Precisa. A ordem do anjo também se aplica a nós. Quando Jesus fala para eles, ide por todo o mundo e pregar o evangelho, era algo urgente. Não era algo deixado para depois, não. Um bom exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, em 12 anos aproximadamente, ele percorreu por volta de 20 mil quilômetros em 12 anos de ministério. Ele plantou nesses 12 anos por volta de 15 igrejas. Veja a produtividade desse homem. Ele que conheceu mais a Cristo do que praticamente todos os seres humanos, um homem que foi ao céu. Jesus apareceu para ele várias vezes, conversou diretamente com ele. Ele não se acomodava. A urgência estava nele. Até preso o homem estava preocupado com a pregação do evangelho, estava preso para ser executado e escrever uma carta, traga os meus pergaminhos. Ele queria estudar, ele queria pregar. Na prisão ele pregou o evangelho e pessoas se converteram. Ele aproveitou todos os momentos da vida dele. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Missão com a submissão. Quando nós, igreja, corpo de Cristo, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, os resultados acontecem. Por quê? Porque isso honra a Deus. Então, se você prega o evangelho confiado no poder de Jesus, Deus vai usar a sua pregação. Mas se eu prego confiado no meu poder, na minha autoridade, quem sou eu? Não tenho autoridade, não tenho poder, não dá resultado. Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Irmãos, isso não é ativismo. Às vezes, se você começar a pregar o evangelho, se movimentar, indo, pregando, se esforçando, essa urgência, esse senso de urgência, talvez um dia você vai ouvir, você é meio ativista,
Irmãos, isso não é ativismo, isso é obediência ao mandamento. Isso é obediência à missão, isso é submissão. Então, o túmulo vazio, ele exige bocas cheias. Esse fato, o túmulo está vazio, Jesus venceu, Jesus é o vitorioso, é mais do que vencedor. Isso tem que nos movimentar, tem que mexer com a gente. Nós temos que buscar a percepção o que essa realidade espiritual significa. Significa que Jesus está acima dos anjos, significa que Jesus está acima de todos os principados e potestades, significa que Jesus foi coroado rei, significa que Jesus é o governador do universo, e nós somos embaixadores dele. Veja o privilégio. Um homem na história já disse, na época da rainha da Inglaterra, se a rainha da Inglaterra te chamar para ser embaixador dela, não aceite rebaixar de posto. Você já é embaixador do rei dos reis. Você vai deixar de ser embaixador do rei dos reis para ser embaixador da rainha da Inglaterra? Dizia esse pregador lá da Inglaterra. Isso para nos mostrar o privilégio, a honra que nós humanos temos. Vocês já pensaram que Deus poderia ter passado a missão da evangelização para os anjos? Eles seriam, talvez, provavelmente, muito mais eficientes do que nós. Mas não, isso compete à nossa espécie, aos humanos, aos homens, às mulheres, às crianças, pregar que Jesus venceu, pregar que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Observe aí a grande comissão. Irmãos, talvez um dos grandes problemas de muitas igrejas seja o desprezo pela grande comissão. Veja que a grande comissão, ela tem duas molduras. No verso 18, ela tem molduras de encorajamento. Então, Jesus nos manda dar a missão, mas Ele coloca duas molduras de encorajamento. Quais são elas? Uma está no verso 18, a outra está no verso 20. A primeira é, toda autoridade me foi dada. Vocês vão, ide, vai, prega, mas não se esqueça, eu tenho autoridade. Quando vocês falarem, eu vou confirmar, eu vou honrar vocês. Isso é Jesus falando para os discípulos. Essa é a primeira moldura de encorajamento. Toda a autoridade, Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E a segunda moldura de encorajamento, eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Então, mesmo que, você vê tantas pessoas, irmãos, que foram colocadas em arenas, que foram alimento de animal, pessoas que foram torturadas. Quantos cristãos passaram por situações tão difíceis? Talvez esse texto aqui tenha sido um alento, uma fortaleza para ele. Eis que estou com vocês, eu estou com você, mesmo na tortura, na dificuldade, na traição, na perseguição, mesmo que a pessoa perca o emprego, perca a vida, eu estou com vocês todos os dias. Quando Paulo deu o testemunho dele lá em Jerusalém, sozinho, deu o testemunho, quase todo mundo abandonou ele. Naquela mesma noite, Jesus apareceu para ele e falou assim, Paulo, do jeito que você falou hoje aqui em Jerusalém, eu quero que você fale lá em Roma. Então isso pode acontecer na sua vida. Às vezes você acha que você está sozinho, mas Jesus está com você todos os dias, até o retorno dele. Porque quando ele retornar, você que estará com ele. Ele estará com o Pai, todos estarão com o Pai. Isso não é ativismo, isso é obediência. Então, irmãos, a ressurreição é um fato fundamental. O que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. O que as mulheres sentiram, você tem que sentir. Temor com alegria, temor santo com alegria. E o que os discípulos fizeram, você tem que fazer, eu tenho que fazer. Cumprir a missão, pregar o evangelho, levar pessoas ao batismo. Eu não sou pastor, eu não batizo. Mas eu trabalho para que as pessoas sejam batizadas. Isso é importantíssimo, porque isso é declaração, significa comunhão. O batismo está relacionado à comunhão. Então nós, membros da igreja, quando nós trabalhamos, ajudamos, colaboramos, de qualquer forma, até mesmo com as nossas contribuições, nós estamos contribuindo para que pessoas sejam trazidas ao batismo. Isso significa, pessoas estão sendo trazidas à comunhão no corpo de Cristo. Elas estão declarando pública e notoriamente que elas fazem parte da família de Deus. Então a gente ajuda, a gente participa. Pregar o evangelho, levar pessoas ao batismo e na educação cristã. Olha o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus falou, vocês têm que ir por aí, para todas as nações, pregando, batizando e ensinando as pessoas a guardar no coração o que eu ensinei para vocês. Isso vale para nós, nós temos que fazer isso, irmãos. Você tem ensinado para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que Deus coloca no seu caminho, os valores de Cristo? O que mais me influencia? Os valores de Cristo ou os valores do mundo? Tem que pensar sobre isso.
A morte de Jesus, irmãos, com a sua ressurreição, trouxe a vitória sobre todos os inimigos de Deus. Eu quero finalizar chamando a atenção dos irmãos para um aspecto muito interessante desse texto aqui. Quando eu percebi isso aqui, eu fiquei tocado e desafiado. Vejam que no verso 7, o anjo fala para as mulheres: e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos. O anjo fala: vai depressa. Fala para os discípulos de Jesus que ele ressuscitou. O que essas mulheres fazem? Elas saem correndo. E Jesus tinha falado: ele vai encontrar com vocês lá na Galileia. Não é aqui em Jerusalém, não, é lá na Galileia. Mas quando as mulheres que já estavam lá para cuidar de Jesus, mesmo depois de morto, porque os homens fugiram de medo, mas as mulheres ficaram fiéis. Elas acompanharam o sepultamento, elas acompanharam antes a crucificação, o sepultamento, e no domingo cedinho elas estavam lá para embalsamar Jesus, levando coisas valiosíssimas, produtos valiosos. E aí o anjo fala: vai depressa e anuncia para os discípulos que ele está indo para Galileia. Elas saem correndo. O verso 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro. E aí quando elas saem correndo, irmãos, o texto de João fala que Jesus estava ali. Jesus estava ali, em pé, só que elas não tinham reconhecido Jesus, elas estavam achando que ele era um jardineiro. Provavelmente ele estava numa outra forma, talvez uma outra forma física. Mas quando elas saem correndo, aquilo toca no coração de Jesus, o que acontece? Ele abre uma exceção. Ele tinha falado que ia encontrar lá na Galileia, mas quando elas se dispõem daquela forma, verso 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Então veja, irmãos, tem muita gente que quer ter experiência com Jesus, quer conhecer mais Jesus, quer que Jesus se revele para ela. Oh Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, é como ver o Senhor nos olhos espirituais, quero sentir o Senhor, quero ter intimidade com o Senhor, mas não estão dispostas a cumprir o ID, não têm amor nas coisas de Deus, não tem esse senso de sair correndo para anunciar, essa alegria, esse temor. Se nós queremos ter mais intimidade com Jesus, se a gente quer que Ele se revele a nós de uma forma parecida com essa que Ele se revelou a essas mulheres, salve, e elas o abraçaram, nós precisamos buscar isso, essa dedicação, esse amor ao Senhor Jesus, essa urgência, essa pressa, esse sacrifício, esse oferecimento, esse entregar-se, essa fidelidade, essa confiança. E aí Ele se revela, Ele se mostra, e aí a gente tem intimidade, a gente é conhecido por Ele, e Ele é conhecido por nós, ou seja, no sentido hebraico, intimidade, relacionamento, confiança. Daniel 12, 3, irmãos, fala o seguinte, eu quero encerrar com esse verso, e você pensa assim: não, mas graças a Deus, eu já estou nesse caminho, graças a Deus, eu tenho essa convicção, Jesus ressuscitou e um dia eu vou ser ressuscitado por Ele, graças a Deus, eu já tenho esse sentimento, esse temor reverente, eu tenho essa alegria, essa empolgação, porque Jesus, o meu Salvador, está vivo. E graças a Deus, eu estou me dedicando na missão do evangelismo, da pregação, do ensino, levando pessoas ao batismo. Graças a Deus, eu sei que Jesus está comigo. Sabe o que está reservado para você no futuro? É o que Daniel fala no capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Então você que está no caminho da obediência a Cristo, o que te espera é resplandecer, você vai brilhar como uma estrela, para sempre e eternamente. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o que nos espera é esse resplandecer, essa bênção maravilhosa do Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecer fiéis à missão, submissos ao Senhor, crentes na ressurreição real, histórica, factual do Senhor,
e nos ajude a estar em relacionamento com o Senhor de uma forma equilibrada, com temor e alegria indizível, contagiante, porque nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Abençoe todos os irmãos aqui da nossa igreja e nos ajude, Senhor, a ser fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, pregar o Evangelho, levar pessoas ao batismo e ensinar as pessoas os valores cristãos, e ter esses valores também no nosso coração sempre. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.